por vezes, são acionados por questões de conflito interno. Mas o normal da história das Forças Armadas no mundo é eles terem uma função, também no país chamado democrático, uma função de confronto com o inimigo externo. Estados Unidos, por exemplo, é assim que funciona. Já em Roma já era assim. O exército romano não podia entrar em Roma, né, enquanto exército, era proibido na cidade romana, porque ele era uma função dele, não era dar conta da cidade, dar conta do Estado romano, de Roma como um todo, e proteger contra o que estava por fora, não tomar conta de estar por dentro da cidadania romana. E por conta das questões quilombolas, eu sou obrigado a entender um pouco mais essa geolocalização das Forças Armadas. Isso merece, inclusive, um estudo mais detalhado sobre isso. O pressuposto de Forças Armadas ela existe para poder treinar os militares para o embate. Mas no Brasil é estranho. O Brasil, o que nós temos no Brasil são quartéis em áreas de balneário. Né? Aqui no Rio de Janeiro, tu tem, por exemplo, na Urca, né, que é um lugar maravilhoso, tem lá o IME, que é a Escola Militar, tem lá parte dos militares, lá como militar está na Urca, né? Tem forte na Urca, várias partes de um forte na Urca. A Escola Superior de Guerra está na Urca, um balneário lindo, balneário. Aí tu vai sair da Urca, vai para a Ilha Governador, uma área também que já foi um balneário muito interessante, a Ilha Governador. Ali tem várias instalações militares. Aí você vai para Marambaia, um oásis quilombola em Marambaia, que estão ali desde que a escravidão do Brasil se instalou no Brasil, porque ali era um lugar onde se fazia a engorda de escravos. Ou seja, seres humanos, tratados como animal engorda, eles vinham, né, daquele sequestro na África, e em Marambaia fazia ali a engorda dos escravos. Eu cheguei aí lá, numa senzala ali, é uma coisa deprimente. Né? Estruturas enormes ainda existiram, como fósseis históricos, lembrando da tristeza e da dor que passou ali muita gente africana, como animais. Aí você vai para outros estados do Brasil, né? Na Bahia, por exemplo, no Alto Tororó, ali na periferia de Salvador, está ali. Tu vai na Barra, na Farol da Barra, está ali estação militares. Mas no Brasil, militares gostam muito de mordomia. No Brasil, a última guerra no Brasil que nós enfrentamos foi no Brasil em si, foi a Guerra do Paraguai, que extermínio que Caxias fez sobre a população masculina paraguaia, adulta paraguaia. Depois tem a Segunda Guerra Mundial, né? E, segundo reza a lenda, os americanos forçaram o Brasil na Guerra Mundial. Independente disso, o Brasil, a partir daí, vive um país sem enfrentamento externo. Né? O Bonzo tentou fazer uma gracinha aí com a Venezuela, mas viu que a coisa era muito difícil, recuou. A Venezuela tem um aparato militar russo muito poderoso, talvez mais poderoso que o Brasil, inclusive. Assim dizem os analistas militares aí, civis. Então, no Brasil, os militares ou têm uma função profissional, como eu conheci muito interessante, né, na área de cartografia particularmente, conheci um pessoal muito interessante, produzindo mapeamento, produzindo cartografia brasileira, com vista à segurança, tem um pessoal sério, mas uma boa parcela são de pijama, né? São de pijama. São de short de praia, estão lá nos balneários, balneando, e, inclusive, restringindo a vida de muita gente que é ribeirinho, quilombola, porque eles pegam bons quiões para si, território para si, poder ter uma vida boa, né? Uma vida equivalente às das elites econômicas brasileiras. Reservadamente, com dinheiro público, põe quartéis em área de balneários e vivem ali com seus camarões, suas viagens e assim por diante. E aí a gente vê que o Lula foi preso, né, pelo canal do Moro, e ficou mais de 500 dias preso. Ele poderia ter pedido um asilo em algum país, podia ter saído preso político. Ele decidiu encarar essa República do Paraná, hoje descoberto que era uma cama de canalha mesmo de bandidos, mas naquela época nós desconfiávamos pelo processo, mas não tínhamos certeza. E aí agora a gente vê a CPI, né, aí em pleno vapor. Só um segundinho. Em pleno vapor, já trouxe dois, já viu? Em pleno vapor, chamando, convocando militares.
ou mesmo a federal chamando para depor. E eles se guardam em silêncio. Vão lá no Supremo, pedem para cair em silêncio. Cão que ladra, eu lembro que o cão que ladrava quando eu era criança, né? O cão que ladra não morde. Ou pior que isso, né? Aquele cara que se fazia bagunça quando estava com tudo na mão, tudo em cima, quando estava muito protegido. Quando ia para a rua, ele era naquele tempo chamava franguinha, né? Fraco. Mas, Gemil, diga aí, Gemil. Inclusive, o carcereiro dele foi convocado por ele e Lula, emprego. Sim, é uma questão de segurança, não sei qual a motivação. Mas, na verdade, se Carcereiro foi julgado por ele, o Lula teve vida dura, né? O irmão dele morreu, o irmão, morreu familiares dele, e não pôde acompanhar esses sepultamentos. Então, do ponto de vista da Morreu o reclusão, neto. O neto dele morreu e ele não foi. não pôde, morreu o irmão, não pôde. Então, do ponto de vista da reclusão, foi uma reclusão muito dura. Enquanto é isso, está aí o Bonzo aí, cheio de inflações nas costas, é joia, é imóveis, né? Os generais golpistas aí, tudo frouxo, tudo frouxo. É uma vergonha também que a Força Armada nossa é assim frouxa, covarde. Os generais, se eles representam as Forças Armadas, tem pena do Brasil. Não é o Brasil fazer guerra com ninguém, o Brasil continuar em paz com todo mundo, numa boa, porque com esses caras, do ponto de vista da Força Armada enquanto força para poder enfrentar os embates aí de uma guerra, esqueça. Os últimos heróis foram os pracinhas, talvez foram os pracinhas. Últimos heróis. Se foram heróis mesmo, né? Agora eu fiquei até com dúvida se tudo foi aquilo mesmo, tudo ou foi muito menos. De fato, eu tenho dúvidas, grandes dúvidas em relação a isso. Aliás, quem pensa um pouquinho mais, há que ter dúvidas. Então, na verdade, são tão tigres de papéis. Eles rugem, só rugem. Né? Aquele cachorro que esteve no meio da rua latindo, forte, 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 dentro do portão, até no portão, ele para de latir. Entendeu? É mais ou menos isso, é o cercadinho. E, aliás, cercadinho tem muito a ver com o Bolsonaro, né? Então, o que eu vi, quem tem visto aí, né? Conhece generais aí, conhece o almirante Garnier, por exemplo, que a Marinha já abandonou ele, já inclusive abandonou ele, segundo os jornais, foi abandonado pela Marinha e Forças Armadas. São todos tigres de papel. De papel porque não faz mal a ninguém. Olha, faz mal sim, mas não são valentes, são covardes. Então, a covardia desses caras está expressa quando eles silenciam, quando eles fazem as grosserias que fez o general Heleno lá na CPMI. Então, essas questões que estão postas para a gente, né? Temos aí um, uma força armada com seus representantes extremamente covardes, porque todos silenciam perante. Não enfrentaram o Moro. Lula enfrentou o Moro lá. Não enfrentou o Moro, bateu o Moro, falou: está errado você vai se lascar depois, você vai se lascar, como se lascou mesmo. Vão te abandonar, como abandonaram ele mesmo. Aliás, no Congresso, o Moro é dado como morto, como ex-senador já, né? Vou falar nisso em ex-senador, quero até falar da covardia. Vamos dar no Senado, para não perder aqui o bonde, Jamil. O Senado, através da grupos ruralistas e dos evangélicos, decidiram votar, igual votou a Câmara, marco temporal. A favor do marco temporal, que essa semana o Supremo derrubou e disse que é inconstitucional o marco temporal. E aí o Congresso, aí o Senado agora votou por 43-21. Foi uma lavada. Aí eu fui ver quem votou no Rio de Janeiro, votou no Rio de Janeiro, votou a favor do marco temporal, o senador do Rio de Janeiro. O Romário votou não. O Portinho, que eu não conheço, ninguém conhece o Portinho, mas é o senador do Rio de Janeiro, votou na vaga do outro que morreu, que era evangélico. Ele votou, estava ausente na votação. E o filho de Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, estava também ausente também. O Bolsonaro estava fora também, ausente. Então, o Rio, o Romário ainda votou aí. Flávio Bolsonaro. Carlos Bolsonaro. é É o o vereador Carlos, federal aí. o Flávio Bolsonaro não votou, ele estava ausente, e o Portinho estava em ação parlamentar e fugiu da votação para não se expor. Aliás, né, ele está lá não para se expor, está lá para poder ter o seu carguinho, o seu salário, sua máquina lá e fazer seus esquemas aí, sem nós sabermos quem é esse cara. O Portinho é um cara que é invisível, um senador invisível do Rio de Janeiro. É impressionante isso. E agora eles querem votar agora no Congresso uma emenda constitucional para poder firmar o marco temporal como válido. Bem, e está nessa bancada evangélica de direita, não a de esquerda, porque a bancada evangélica ela é de direita. O que tem lá são evangélicos de esquerda e bancada evangélica de direita. A bancada, a Benedita, é evangélica, mas não é bancada evangélica.
o deputado federal também, aqui pelo Rio de Janeiro, e agora faltou meu nome, falhou o nome dele. Também é evangélico, mas não é da bancada evangélica, né? Ele é de esquerda. Então, o que acontece é isso, né? Você tem aí voltando aqui aos nossos militares, ou nossos não, né? Aliás, deles, né? Dos golpistas, tudo batido em papel. Bolsonaro que rugia, estava no peito, fazia o que acontecia, xingava o Supremo, agora está quietinho, está lá, vai no Supremo pedir ficar em silêncio na CPMI, em depoimentos, para não gerar prova contra ele. Ou seja, terrível. São os militares, para mim, sinceramente, de papel mesmo. É o par peluche. Eu lembro que quando eu era criança, eu fazia aquelas coisas de papelzinho, de folha de jornal, e ia pela rua, mais soldado com esse papel. Acho que são esses militares que estão aí, como o Bolsonaro, como o Garnier e como o general Lemos. São três muquiranas que tentam representar o exército brasileiro. Espero que o brasileiro não seja isso. Não é isso que eu conheci. E espero que não seja isso realmente. Espero que eles sejam limados e sejam presos, esses que merecerem sejam presos também.